Boa noite, investidores. Estamos aqui para mais um fechamento semanal de mercado. Hoje, sexta-feira, dia 28 de março, dessa vez com meu colega João Vitor Meneghelli, para trazer aqui as atualizações da semana. Como de tradição, começando lá por fora, a gente teve bastante dados saindo dos Estados Unidos, tá? A gente começou a semana com os PMIs, tá? São indicadores que tentam antever o nível de atividade. O PMI de manufatura, ele veio caindo, tá? Um número negativo. Entretanto, o PMI de serviços, que na verdade a economia americana hoje boa parte dela é serviços, né? Ele subiu significativamente, subiu acima do esperado. Ele saiu de 51, que já era um número positivo, para 54, enquanto o esperado era 51,2. Afastando aqui, naquele momento, receios em relação a uma recessão nos Estados Unidos, né? Indicando que a atividade americana, mesmo que possa desacelerar, ainda está longe do campo de recessão, algo que a gente discutiu ao longo do último mês, né? Aí no meio da semana a gente teve dados de inflação, o principal dado de inflação que o Banco Central americano acompanha, o PCE, ele veio exatamente em linha com o esperado, uma alta de 0,3%, acumulando uma alta anual de 2,5%. É importante ressaltar que esse dado de inflação ainda não tem nada incorporado em relação ao efeito inflacionário que as tarifas, né, promovidas aqui pelo governo Trump causam. E se você levar isso em consideração, com um número já acima da meta, isso diminui o espaço aqui do Banco Central americano, que na semana passada deu parecer de que vai cortar duas vezes ao longo do ano, né? De que esse corte aqui ele vai demorar um cadinho ainda para se materializar, tá? Em relação às tarifas, né? O Donald Trump anunciou uma tarifa adicional de mais 25% sobre todos os automóveis importados pelos Estados Unidos. É importante ressaltar também que todo aquele pacote tarifário que ele anunciou ao longo do ano entra em vigor na quinta-feira que vem, dia 3 de abril. Por fim, hoje a gente teve a divulgação de um dado, que é o sentimento do consumidor realizado pela Universidade de Michigan, que veio bastante negativo, refletindo aqui as incertezas causadas por essa política agressiva e volátil do Trump, principalmente em relação à política comercial, né, as guerras tarifárias, já ainda com uma economia robusta, mas cheio de incertezas, os principais atores, os consumidores, os industrialistas, com receio em relação ao futuro, dado o alto grau de imprevisibilidade. E aí, João, como é que o mercado se comportou frente a isso tudo? Bom, Dirceu, o mercado estava andando bem de lado ao longo dessa semana, com volatilidade lá fora, com todos o discurso que Trump trouxe ao longo da semana, mas esse dado da expectativa da atividade à frente trouxe muita incerteza para o mercado. Os principais índices acionários americanos, aí, tanto o S&P quanto o Nasdaq, estão fechando a semana caindo um pouco mais de 2%, queda concentrada hoje, repercussão um pouco mais forte em cima desse dado que saiu, apesar dos juros do DXY estar operando nessa semana muito perto da estabilidade. E um outro ativo que a gente acompanha bastante é o ouro. Está engatando a sua quarta semana de alta consecutiva, all time high do metal, refletindo todo esse cenário de incerteza daqui para frente quanto ao crescimento dos Estados Unidos. O ouro subindo mais de 1,8% na semana, né? Aqui, trazendo para o noticiário interno, como é que foi, Dirceu? A gente teve divulgação do IPCA 15, que é a prévia da inflação do mês de março, tá? O número veio abaixo do esperado, que é positivo. Era esperado uma alta de 0,7% e veio uma alta de 0,64%, acumulando nos últimos 12 meses 5,26%, mas apesar de ter vindo abaixo do esperado, importante ressaltar que ainda é um número alto, é um número que está acima da meta de inflação que o Banco Central tem e que continua pressionando o Banco Central a manter uma política restritiva nos juros, tá? E também é importante ressaltar que todos os componentes aqui dentro da inflação eles vieram subindo, o que também é bastante preocupante, não foi causado por um componente em especial. A gente também teve em GPDI, que é um outro dado de inflação, só que o interessante olhar aqui dentro de GPDI é que o INCC, dentro do INCC, a gente teve uma queda nos reajustes salariais, o que pode ser um indicador aqui numa atividade desacelerando. Também, tem papo de recessão ainda não, mas um sinal de desaceleração da atividade. Por outro lado, a gente teve dados de desemprego, né? O desemprego subiu em linha com o esperado, nada de surpresa, e hoje, divulgação do CAGED, o Brasil criou 434 mil vagas de trabalho, um número bem positivo e significativamente acima do esperado. Tá? O esperado era um número na casa de 239, 240 mil, ou seja, um mercado de trabalho, ainda apesar daqueles indícios, né, de um incipiente desaceleração, mercado de trabalho ainda robusto. E no final das contas,
como é que o mercado reagiu, João? Bom, o Ibovespa aqui fecha a semana perto dos 133 mil pontos, operando muito perto da estabilidade, com uma leve queda, mas as small caps sobem um pouquinho mais na semana, pouco mais de 0,5%, diante de todos esses dados que a gente viu saindo ao longo da semana. A curva de juros estressou um pouquinho, algo perto de 20 bips, e aí, tanto na ponta curta quanto na ponta longa, foi um estresse em todos os vértices da curva, e o dólar também operando na semana em alta, fechando a semana perto dos R$ 5,76. Vale destacar que a gente continua aqui no Brasil na temporada de resultados. Essa semana tiveram algumas empresas, alguns balanços relevantes, dentre elas a segunda maior alta da Bolsa na semana, a CVC, subindo um pouco mais de 15%, com os investidores repercutindo o balanço. Existia uma apreensão muito grande. Esse foi o primeiro balanço que reportou resultados expressivos desde o turnaround que a companhia começou em 2023, mudando o board e tudo mais. Esse resultado ali expressou todo esse trabalho que vinha sendo realizado, e o resultado disso foi um EBITDA aumentando 52% ano a ano, o lucro do fechamento do ano de 2024, o melhor resultado desde 2018, então o resultado foi bom, os investidores gostaram, mas vale acompanhar daqui para frente como é que vai ser a esteira de crescimento. Acho que vale destacar aqui também, Dirceu, a performance do IFIX, né? O índice dos fundos imobiliários vem engatando também a sua 7ª alta consecutiva semanal aqui. Durante toda essa pernada subiu quase 10%, recuperando todo o mau humor que nós vimos nos fundos imobiliários ao longo do segundo semestre do ano passado, e particularmente do pessimismo exagerado durante o mês de dezembro. Então os fundos recuperaram um pouquinho, engatando nessa semana mais uma alta de 1,3%. E como que fica o calendário para a próxima semana? Bom, na semana que vem a gente começa na segunda-feira com PMIs de serviço e indústria e manufatura, né? Na China, que são aqueles dados que tentam antever a atividade econômica. E aí a gente vai ter muito dado de mercado de trabalho nos Estados Unidos, que vão ser os dados mais importantes essa semana. A gente vai ter o JOLTS, né, que são a abertura de novas vagas, e o payroll também, que é a contratação de fato, além da taxa de desemprego nos Estados Unidos. Aqui no Brasil a gente vai ter uma semana um pouquinho mais vaziada, com o principal destaque sendo a produção industrial. E por fim, na zona do euro a gente vai ter inflação ao produtor. Como de tradição, a gente volta aqui na sexta-feira que vem para atualizar vocês. Um bom final de semana a todos e um forte abraço. Obrigado, investidores, e até a próxima semana.